Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É muito bom estarmos aqui na casa do Pai para adorarmos a Ele e aprendermos um pouco mais dEle, amém? O Senhor tem coisas novas para a nossa vida, amém? O Senhor já tem ministrado através dos louvores, através da ministração, de tudo aquilo que foi feito dentro da casa dele, sobre a minha vida e sobre a tua. Você crê nisso? Toda vez que nós chegamos aqui, na casa do Pai, Ele nos aperfeiçoa. Obrigada, minha irmã. Ele cuida de nós, Ele faz o melhor por cada um de nós. E se você chegou aqui preocupado, preocupada, toma sua mente agora, pede a Ele: Senhor, a minha mente é totalmente tua. Ela não vai ser mais minha. Ela não vai ser mais das minhas preocupações, daquilo que me deixa desatenta à tua verdade. Mas a minha verdade há de ser sucumbida pela tua verdade, que ela deve prevalecer na minha vida. Pai, nós queremos te apresentar a leitura da tua palavra nessa hora, a mente do teu povo, Senhor, para que tudo aquilo que o Senhor quer nos esclarecer nessa noite, Pai, de mães de joelhos, filhos de pé, noite que estamos em campanha pela nossa casa, pela nossa família, por tudo aquilo que nos pertence, Senhor. Nós queremos te pedir que toda distração, Senhor, agora seja dissipada, toda preocupação, toda agonia de alma, Senhor, porque a nossa mente, nosso coração há de ser totalmente tomado pelo poder da tua palavra, que é poder de Deus na nossa vida. É o que te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Ruth, capítulo 3. Deus é maravilhoso. Algumas coisas foram profetizadas aqui. Você é noiva de Cristo. E toda noiva precisa estar preparada para o dia do casamento. Amém? Toda noiva precisa estar preparada. Ruth, capítulo 3, todos acharam? Amém? Nós vamos ler. Disse-lhe Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estiveste, um dos nossos parentes? Eis que esta noite a limpará a cevada na eira. Banha-te, unge-te e põe os teus melhores vestidos e desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que ele se deita, então chegarás e lhe descobrirás os pés e deitarás, ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido e estado já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, lhe descobriu os pés e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o resgatador. Há alguns que dizem remidor. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a última benevolência do que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade de meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há, mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei. Tão certo como vive o Senhor,
deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada e aos seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudesse conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela segurou-o. E ele o encheu de 6 medidas de cevada e pôs nas costas. Então entrou ela na cidade. E chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como se te passou as coisas, filha minha? Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada ele mas deu e me disse: não voltes para a tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi: espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se te resolver este caso ainda hoje. Deus Santo, acabamos de ler a tua palavra, confirma a tua obra no meio dos anos, Senhor, e aviva ela dentro de nós, nessa casa, nesta noite. É o que te pedimos em o nome santo de Jesus. Amém. Podei-vos assentar, irmãos. Esse texto é um dos textos do livro de Ruth, que é um livro muito bonito, que conta a história de uma mulher que havia saído da sua terra, que no caso foi Noemi, a sogra de Ruth, porque quando ela saiu da sua terra, ela saiu por conta da fome. Quando a gente vai olhando, a história do povo de Deus, o povo de Deus começou a perecer devido à desobediência. E esse livro foi escrito aproximadamente no tempo mesmo de Juízes, como uma história de tudo aquilo que estava acontecendo nesse tempo, como uma história de romance mesmo, de amor de Deus pelo seu povo. Quando a gente começa a estudar, Ruth, ela é um tipo de igreja, como nós. Nós somos a noiva de Cristo. E o Senhor quer o melhor para nós como noiva. E quando a gente olha toda a história de Ruth, vem falando de um homem também que é Boaz. Esse homem seria o que foi lido aqui, o resgatador, o remidor, também um tipo de Cristo. Cristo é aquele que está disposto a resgatar a sua igreja todos os dias, porque de vez em quando algumas ovelhas querem se desgarrar, quer se desprender, quer sair da rota, do rumo pelo qual o Senhor traçou para cada um de nós. Nós temos um local onde nós temos a esperança de chegar, irmãos. Nós temos um alvo que é o céu. E quando nós estudamos o capítulo 1, 2, 3 e 4 de Ruth, ali vem contando toda a trajetória desta mulher, que foi uma mulher que aparentemente tinha tudo para que desse errado, como talvez algumas mulheres aqui, alguns homens aqui, tiveram tudo para que desse errado, mas ela entrou numa rota que ela decidiu fazer diferente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um Deus amoroso e um Deus misericordioso. No capítulo 1 diz: nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Quando Noemi sai da sua terra e vai para a terra de Moabe, estava ela, seu marido Elimeleque e os seus 2 filhos, Malom e Quilion. Quando ela sai ali com a sua família completa. E ela chega naquela terra, ela fica lá por uma necessidade, porque por vezes nós saímos do nosso território, do nosso habitat, do local onde nós nos sentimos seguros, porque passamos por necessidades e precisamos às vezes estar em locais inapropriados aos nossos olhos. Às vezes um hospital, às vezes tem que mudar de território, sair de perto da nossa família. E foi o que aconteceu com aquela família. E quando eles saíram dali, eles foram para a terra de Moabe, e lá eles continuaram ali, e Deus abençoou, porque até mesmo numa terra que aparentemente era hostil para o povo de Deus, ali Deus abençoou aquela família, e eles puderam ali ser supridos da sua necessidade. Só que, irmãos, quando
tudo isso acontece, situações também acontecem. A Bíblia diz que quando passou um tempo, Elimeleque, que era o esposo de Noemi, faleceu. Aquele homem faleceu e aquela mulher ficou viúva. O tempo passou, os seus filhos casaram, diz isso, a palavra de Deus diz isso. Casaram com mulheres moabitas, que no caso era Ruth e Orfa. Quando eles casaram, depois de 10 anos, diz a palavra do Senhor que aqueles homens também morreram. Ou seja, ficou Noemi viúva e as suas noras também ficaram viúvas, que era Ruth e Orfa. E diz a palavra do Senhor que aquela mulher, como matriarca daquela família que era Noemi, ela quis dispensar as suas noras para que elas pudessem casar de novo, viver as suas vidas. Porém, aquelas mulheres choraram ali, uma decidiu voltar e a outra decidiu ficar e disse: olha, não insista que eu te deixe, porque onde você for eu irei, onde tu pousar e ali estarei eu, o teu Deus será o meu Deus. Ou seja, aquela mulher, aquela nora, decidiu fazer uma aliança familiar com aquela viúva, porque afinal de contas agora eram duas viúvas. E diz a palavra de Deus que Ruth sai juntamente com Noemi para voltar para a terra de Belém de Judá, porque diz a palavra do Senhor que ali houve-se notícias, Noemi recebeu notícias de que o seu povo estava sendo abençoado novamente. E justamente quando elas chegam lá, diz a palavra de Deus que elas precisavam fazer algo. Como eu e você, porque quando passamos por algumas circunstâncias na vida, como igreja, como povo de Deus, nós precisamos tomar algumas atitudes. Nós não podemos simplesmente cruzar os braços, porque de cruzar os braços tem muitas pessoas que já fazem isso e continuam na mesma situação. Mas o Senhor é aquele que quer me preparar e te preparar como noiva, porque temos um céu a conquistar e a palavra de Deus diz que o céu é tomado por força, por esforço. É necessário fazer esforço para chegar onde o Senhor quer que cheguemos. E uma das coisas que o Senhor quer falar comigo e contigo como noiva, uma noiva preparada sabe o que quer e onde quer chegar. Repita comigo: uma noiva preparada sabe o que quer e onde quer chegar. E aí você vai fazer uma pergunta para você mesmo: onde eu quero chegar? O que eu quero alcançar? Quais são os meus objetivos como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como noiva que está sendo preparada, ataviada para aquele grande dia? Aquela mulher, quando sai juntamente com a sua sogra para voltar para a terra onde era a terra da sua sogra, ela tinha algumas coisas sobre a vida dela. Uma delas que ela era moabita. E os moabitas eram considerados inimigos do povo de Deus. A relação, qual era a relação dos moabitas com o povo de Deus? Diz a palavra de Deus que quando Ló se separa de Abraão, ele escolhe uma terra e essa terra era lá. Lembra da história de Sodoma e Gomorra? Quando o Senhor decide destruir Sodoma e Gomorra, lhe sai Ló, junto com a mulher dele e as duas filhas. E diz a palavra de Deus que a mulher de Ló olhou para trás e Deus já tinha dado uma palavra através dos anjos que ela não podia olhar para trás e por conta da desobediência ela virou uma estátua de sal. E aí a gente abre um parênteses aqui. Aquele que lança a mão no arado, aquele que foi comissionado para voltar para a direção de Deus, para fazer a vontade de Deus, para ouvir os comandos daquele que nos ordena para onde devemos ir, não podemos olhar para trás, porque se olhamos para trás, paralisamos a nossa vida e talvez nem consigamos alcançar o que Deus tem para nós. E diz a palavra do Senhor que as filhas de Ló, depois que a mãe morreu, ficaram preocupadas com a descendência e aí embebedaram o pai e ali elas coabitaram, tiveram relacionamento sexual com o pai e aí foi onde nasceu os amonitas e os moabitas, que eram povos que se tornaram inimigos do povo de Deus. Eram homens e mulheres, ou seja, era a geração má, ruim. Ou seja, Ruth veio dessa descendência.
Só que o Senhor, quando Ele quer fazer coisas grandes, novas na nossa vida, não importa de onde é a minha linhagem, a sua linhagem, quem você era, ou quem você foi, ou quem foram as pessoas que descenderam você. O que importa é que você tem que saber onde você quer chegar, quem saber para onde eu quero ir, como igreja, como povo de Deus. E aquela mulher pesava sobre ela esse peso, mas ela sabia onde ela queria chegar, porque ela disse: onde você pousar, eu vou pousar. O teu Deus é o meu Deus. E aqui, irmãos, a gente abre um parênteses que Noemi, com certeza, juntamente com todos os seus filhos, com o seu marido, que era sogro de Ruth, passou ali todos os ensinamentos, porque era algo que os judeus precisavam fazer, passar todos os ensinamentos da lei do Senhor para aqueles que estivessem agregados a eles. E quando a Ruth declara com seus lábios: o teu Deus será o meu Deus, ou seja, eu não vou deixar de seguir os princípios, porque os princípios da minha herança passada, dos meus pais, era de seguir outros deuses, mas eis que agora na minha vida tudo se fez novo. É coisa nova que eu quero viver, então eu não posso olhar para trás, porque eu sei onde eu quero chegar. A vida de Ruth, irmãos, já havia um propósito de Deus. Quando a gente olha para a tradução do que significa Ruth, significa amiga, companheira. Ou seja, como amiga ela expôs a sua imagem para beneficiar quem nem era do seu sangue. Porque ela foi para cuidar de Noemi, que nem sangue dela era. Mas ela se colocou na brecha como amiga. Ei, nessa noite aqui tem amigos do Senhor. O Senhor me pergunta e te pergunta: você sabe o que você quer e onde você quer chegar? Como meu amigo, como minha amiga. Como amiga, ela não abriu mão. Ela, aliás, como amiga, ela abriu mão da sua juventude e das escolhas para cumprir um propósito. Porque quando nós somos chamados amigos de Deus, o Senhor falou isso para os seus discípulos: não vos chamo mais de servos, mas vos chamo de amigos. Quando somos chamados amigos de Deus, somos chamados a cumprir propósitos. E por vezes vamos que deixar para trás algumas escolhas. Ruth fez a escolha: não, olha só, não vou voltar. É daqui para frente. Eu não posso olhar para trás. É daqui para frente. Eu estou ferida, eu sou viúva, eu estou cheia de dores, mas eu não posso olhar para trás. É daqui para frente. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, nem sei quais são as dores que você tem vivido. Eu sei quais são as minhas, mas o Senhor te diz: você não pode olhar para trás. É daqui para frente. Porque, irmãos, nós temos a tendência de valorizar o que de fato e de verdade é importante para nós. Nós temos essa tendência. Salmo 119, do verso 9 ao 11 diz: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A juventude de Ruth estava lançada diante da vontade de Deus. Qual tem sido a vontade de Deus na tua vida? Você tem cumprido a vontade do Senhor ou tem sido subjugado pela tua própria vontade? Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Jeremias 29, do 11 a 14, diz ao Senhor: pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. O Senhor estava conduzindo Ruth para mudar a sorte dela.
Porque quando nos deixamos ser guiados pela vontade do Senhor, o Senhor diz na sua palavra, não é a minha, que Ele tem pensamentos de paz. E quando buscamos a sua vontade, Ele dirige os nossos passos para mudar a nossa sorte. Eis que Ruth estava em direção a mudar a sorte dela. Valorize aquilo que de fato é importante para você. Aonde você tem colocado o seu devido valor. Você sabe o que quer e onde você quer chegar? A eira, irmãos, do verso 1 até o verso 8, foi justamente aqui no capítulo 3 que nós lemos, que Ruth estava indo em direção para mudar a sorte dela, porque quando ela chega no local de novo da terra, que era a terra que não era dela, mas era a terra de Noemi, ela precisava fazer alguma coisa para mudar. E diz a palavra do Senhor que ela foi ali para a eira, para o lugar onde se malhava o trigo, onde se separava o trigo, onde ficavam os grãos e onde se sacudia ali o trigo e voava aquela palha e o trigo era separado. E aí vai aqui algo de analogia do Espírito de Deus para mim e para você. Você está querendo para o céu, mas o Senhor precisa retirar, separar algumas coisas da minha vida e da tua. A palha que te consome é para ser queimada, não é para ficar em você. Você é trigo. Porque a eira, quando se sacudia o trigo, a Bíblia não, estudos relatam que o vento ali soprava sobre aquela palha, a palha ia para um canto, ficavam os grãos eram colhidos e colocados num canto. Assim é a minha vida e a sua. O que não presta não vai para a eira, não fica na eira, não vai para o céu. É como se a eira fosse a representação do céu. Existe uma separação. Você e eu fomos separados pelo Senhor. Uma noiva preparada sabe o que quer e onde quer chegar. Uma noiva preparada é humilde, porém ousada, pois sabe a quem recorrer. Uma noiva preparada é humilde, porém ousada, pois sabe a quem recorrer. Você tem que ter certeza e convicção a quem você deve recorrer. Quando Ruth chegou aos campos, ela ali foi, irmãos, reconhecida pela sua humildade. Diz o texto no verso 9 e no verso 10, quando nós olhamos o texto todo, que Ruth, ela trabalhou tanto que nem sentar ela sentou. Porque ela estava tão determinada no que ela precisava, que era colher ali o alimento para levar para ela e para a sogra dela, porque ela precisava fazer algo para movimentar a novidade de vida na vida dela, que ela ali se cansou extremamente e ela foi vista. Diz a palavra do Senhor que ela foi notada, reconhecida, e diz o texto do capítulo 2, e aí eu queria que você voltasse um pouquinho, o capítulo 2, o verso 4, do verso 4 até o verso 7, diz assim: eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: o Senhor seja convosco. Respondeu-lhe eles: o Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: de quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: esta é a moça moabita, que veio com Noemi da sua terra de Moabe. Disse-lhe ela: deixa-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve em casa. Ou seja, ela sentou em casa, mas aqui a gente não viu ela parar até agora. E diz a palavra do Senhor que ela estava em humildade, mas ela foi reconhecida. E aí se perguntou dela: de quem é essa moça? Ou seja, porque antigamente a gente sabe, quando a gente estuda um pouquinho mais, que os homens de posse poderiam comprar servos.
E quando olhou-se Ruth naqueles campos, naquele local, falou assim, ela não é nenhuma das que são minhas. Por isso ele perguntou, de quem é essa moça? Ou seja, eu quero saber, eu preciso reconhecer. Ou seja, reconhecida ela foi pelo valor agregado ao seu esforço e ousadia. Ou seja, ela foi ousada, ela pediu àqueles homens, mesmo sendo uma viúva, mesmo sendo moabita, mesmo tendo muitas coisas contra ela, ela foi humilde, foi ousada de dizer, por favor, deixa eu fazer o meu serviço aqui, porque eu preciso ganhar o meu pão. Porque muitas vezes o Senhor quer fazer algumas coisas na minha vida e na tua, mas a timidez, irmãos, impede algumas coisas. E aí, não se tratava mais dos interesses de Ruth. Se tratava dos interesses da família. Porque ela se apropriou de Noemi como sua família. A minha vida e a sua vida perpassa por muitas dores, muitas dificuldades, muitas incógnitas, muitos pontos de interrogação. Mas o que nós não podemos deixar de nos apropriar é daquilo que nos pertence. E você precisa saber a quem você vai recorrer. Diz a palavra de Deus que ela recorreu àquele que poderia fazer algo por ela. Porque ela ouve ali, e ela vai até ele, e ela olha para ele como um remidor, como alguém que poderia fazer algo por ela. Porque o capítulo 3 retrata ali Noemi dizendo, ele é o parente mais próximo. Ele é alguém que pode fazer algo por nós. Ou seja, ela retratou para Ruth que ela precisava ser ousada. Minha filha, olha, seja ousada. Há momentos que nós precisamos ter ousadia em Deus. Peça discernimento. Fala, Senhor, fala comigo, porque eu preciso ter ousadia em Ti. O que o Senhor quer que eu faça para ser mais ousada? Ousado sem perder a minha humildade diante da Tua presença, Senhor. Porque o Senhor quer fazer coisas grandes. Colossenses 3, do 23 ao 24. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor, que estais servindo. Ruth servia a Noemi como se estivesse servindo ao Senhor. Era com tanta força, com tanto esforço, que nem parar para sentar ela parava, porque ela sabia que ela precisava recorrer a alguém que poderia ajudá-la. O Senhor é aquele que eu e você podemos recorrer. Ele é o meu Boaz, Ele é o teu Boaz, o meu remidor e o teu remidor, o meu resgatador, o teu resgatador. O que você precisa resgatar diante do Senhor? Ruth precisava resgatar a sua herança, a sua dignidade, juntamente com a sua sogra Noemi. Ela precisava resgatar a dignidade dela. Era algo que ela não poderia ficar inerte. Então, uma noiva preparada, sabe o que quer e onde quer chegar. É humilde, porém é ousada, pois sabe a quem recorrer. Outra coisa, uma noiva preparada concentra-se na verdade e no bom testemunho, pois estes falarão por ela. Uma noiva preparada concentra-se na verdade e no bom testemunho, pois estes falarão por ela. Ruth tinha muitas coisas que falavam dela, e a que mais pesava é que ela era moabita. Quando nós olhamos e lemos todos os capítulos do livro de Ruth, diz que ela foi chamada de moabita 6 vezes. Ou seja, de 4 capítulos, teve 2 moabita a mais. E teve um deles que se falava assim: a Ruth, moabita, da terra de Moabe.
Ora, se ela era moabita, já sabia que era da terra de Moabe. Por que enfatizar? Porque, irmãos, tem coisas que as pessoas querem enfatizar. O que é pior, o que é ruim, o que foi fracasso, o que é debilidade tua, o que é fraqueza tua. Mas não quer reforçar nem enfatizar o que você tem realmente de valor e o que você é e representa para aquele que te chamou e te vê. Boaz viu Ruth. Jesus Cristo é o meu remidor e o teu remidor é aquele que me vê e te vê. Sabe quem é você, sabe o teu valor, sabe da tua importância, sabe das tuas fraquezas também, das tuas debilidades e das tuas limitações. Mas Ele é aquele que quer que você se concentre na verdade. Ele é a verdade. Se concentra na verdade e no bom testemunho, pois estes falarão por ti. Do verso 11... do capítulo 3 ao verso 13, eu já estou terminando, Jesus segura esse relógio. Do 11 ao 13, agora pois minha filha, não tenhas receio, isso dizendo Boaz para ela. Tudo quanto disseste, eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Olha isso, irmãos, de Moabita, a fama de Ruth já estava correndo como mulher virtuosa, como uma das mulheres reconhecidas das mulheres da Bíblia. Tamanha já era a fama e a dignidade de Ruth. Você é noiva, a sua dignidade perpassa por onde você passa. Talvez você não saiba e nem veja, porque Ruth só ouviu falar que ela era mulher virtuosa quando Boaz abriu a boca, porque ela só ouvia dizer: a Ruth, a moabita, assim é na minha vida e na tua. Ora, é muito verdade que sou resgatador, verso 12, mas ainda há outro resgatador, a mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite. E aqui Boaz vai declarando as providências que ele iria ter de tomar para fazer se cumprir tudo o que se valia na vida de Ruth. Porque Ruth declarou: ó, você é o resgatador. Ela estava a comando da sua sogra, que era Noemi. Ela vai, diz que ele é o remidor, ele é o resgatador. Ele precisa ter compromisso, comprometimento contigo. Escuta isso. Quando você tem compromisso com a verdade tem compromisso contigo. Quando você tem compromisso com a palavra de Deus tem compromisso contigo. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E diz a palavra do Senhor que o Senhor falou para Jeremias: Jeremias, o que você vê? E o Senhor olhou para ele e disse: Jeremias, o que você vê, Jeremias? E Jeremias disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor disse: Jeremias, bem viste, porque eu velo pela minha palavra. O que isso significa, irmãos? Quando a palavra de Deus está em nós, porque Ele é a videira, nós somos os ramos. Ou seja, como se nós tivéssemos ouvindo de Deus falar: ó, eu sou aquele que sou a árvore, você é o ramo. Mas ó, é um passando dentro do outro. Você é ramo, você faz parte de mim. A verdade está em você, a verdade mora em você, a verdade deve proceder através de você. Então tudo aquilo que você declarar há de ser verdade. Por isso que Boaz declara e diz: ó, bem disseste, muita verdade. Ou seja, porque aquilo que estava nos lábios de Ruth era simplesmente a declaração da verdade. Ó, vai ser preciso, porque existia a lei do levirato, precisava alguém redimir Ruth. Precisava alguém resgatar Noemi, para que ela pudesse resgatar tudo que era dela. Só que existia um que estava sobre a frente de Boaz. Escute isso. Pode haver o empecilho que for, o teu resgatador não vai descansar enquanto não tiver liberado a bênção sobre a minha vida e sobre a tua vida. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Ele é que diz na sua palavra: Ele cuida da minha vida e cuida da tua vida. Então tudo aquilo que Ele já determinou para você há de se cumprir. Então concentre-se na verdade e no seu bom testemunho, pois eles falarão por ti.
Diz a palavra do Senhor que após Ruth cumprir todo o que a sua sogra havia dito, o último momento, ela se deitar ali, e ela se expôs, se deitou, descobriu os pés. Há alguns estudiosos que conjecturam como se eles tivessem tido relacionamento sexual, e isso não é uma verdade, porque a palavra de Deus diz isso, que ela simplesmente se levantou antes de que se coabitassem, o texto diz isso, ou seja, ela manteve a integridade da verdade do bom testemunho. Você é serva, você é servo. Como tem andado o seu testemunho para que o Senhor vele, para cumprir a palavra dele sobre a tua vida? A minha vida e a tua vida precisa estar concentrada na verdade, que é a palavra de Deus, mas a verdade tem que andar com bom testemunho. Não adianta a gente andar com essa verdade, que é a palavra de Deus, debaixo do braço e não velar pelo bom testemunho. Palavra e verdade, verdade, palavra e testemunho andam juntos. É necessário andar juntos. Se coloca de pé nessa hora. O Senhor é aquele que, como igreja, como Deus sobre a sua igreja, quer que nós venhamos nos concentrar na verdade e no bom testemunho, pois estes falarão por nós. Uma noiva preparada, sabe o que quer e onde quer chegar. Uma noiva preparada é humilde, porém ousada, pois sabe a quem recorrer. Uma noiva preparada concentra-se na verdade e no bom testemunho, pois estes falarão por ela. E no final diz a palavra do Senhor que quando Ruth cumpriu tudo aquilo que ela havia sido instruída, porque a instrução que partia dos anciãos era ensinamentos para o povo de Deus. E quando aqueles que eram mais jovens seguiam as ordens daqueles que eram anciãos, porque Ruth era uma dessas anciãs, mulheres que tinham experiência, tudo deu certo. E diz a palavra do Senhor no capítulo 4, que Ruth se casou com Boaz, a moabita. E diz a palavra do Senhor que ela gerou um filho chamado Obed. Obed gerou a Jessé, que gerou a Davi. E Davi veio à geração de Jesus Cristo. Ruth entrou para a história da genealogia de Jesus. Assim é o Senhor na minha vida e na sua. Ele há de cumprir o melhor pela minha vida e pela sua vida. Eu queria orar por você nessa hora e nós já estamos terminando. Você que é mãe, que é mulher, que quer chegar aqui no altar, nós vamos orar pelas mães, mas se tiver algum homem que quiser chegar também, que estiver passando por alguma luta, que quiser pedir a Deus que o Senhor entre com provisão na sua luta, concentre-se na verdade, na palavra, porque Ele há de cumprir promessas na minha vida e na sua. Você precisa saber onde você quer chegar diante do Senhor, o que você quer fazer para Ele, porque Ele é Deus na minha vida e na sua vida, e você não tem que se concentrar naquilo que falam de você, naquilo que você vê, mas se concentre nas promessas, no que Deus tem ao teu respeito. Deus, nós te agradecemos pelo poder da tua palavra em nós. Tu és aquele que comanda a nossa vida, Senhor. Tu és aquele que dirige os passos da tua igreja, como o Senhor dirigiu os passos de Ruth, Senhor. Por isso nessa noite nós te pedimos, continua dirigindo os passos de cada membro dessa casa, de cada pessoa que ouve através da mídia, Senhor, essa palavra que é poder de Deus em nós, não é palavra minha, Senhor, mas é palavra que sai do teu altar, e o Senhor vela para cumprir a tua palavra, quando ela é enviada para os corações. Por isso nós te pedimos, Senhor, limpa de nós tudo aquilo que não te agrada, porque queremos estar prontos, preparados para subir para o céu contigo, como noiva preparada, Senhor. E noiva preparada precisa limpar a eira, precisa tirar tudo aquilo que não é trigo de si, porque nós somos trigo, Pai. E a palha que faz parte, Senhor, ela é queimada e lançada no
no fogo. Por isso nós te pedimos, queime em nós, Espírito Santo, tudo aquilo que é, Pai querido, contrário à tua verdade em nós, e tudo aquilo, Senhor, que tu tens para realizar na vida de cada mãe, de cada mulher de Deus, de cada homem de Deus que chegou nessa casa nesta noite, que o Senhor venha cumprir e realizar, Senhor, que nós não venhamos ser canal de impedimento, Senhor, mas que o Senhor seja o nosso resgatador e o nosso remidor, para cumprir tudo aquilo que tu tens para realizar nas nossas vidas, como o Senhor cumpriu e realizou na vida de Ruth. É o que te pedimos nessa noite e já te agradecemos em o nome santo de Jesus. Graças a Deus.